palestrante vai ser a Nilva do SAP e o tema vai ser a caridade. Então, para iniciar a nossa palestra, vamos para a prece. Então, mentalizando o Mestre Jesus, vamos pedir que nesse momento possamos ter a tranquilidade necessária para compreender a mensagem que nossa amiga vem nos transmitir hoje, que o Mestre Jesus possa intuir ela para poder transmitir da melhor maneira possível, para que todos possamos assimilar os conhecimentos. Que Jesus sempre ilumine nosso caminho, hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos. Há uns tempos atrás, acho que uns 4 anos atrás, me chamaram do nosso lar me pediram para fazer esse tema. E normalmente, quando vocês convidam, a gente traz o tema, né? E lá eles definiram o tema. Mas não é um tema que eu me afinizo tanto. Eu gosto de fazer autoestima, autoaceitação, perdão, culpa, coisas que eu posso correlacionar. Eu tenho todas as palestras prontas, tá, gente? Na hora que vocês quiserem, eu posso trazer. Aí, fui lá preparar e, gente, que grata surpresa, que presente que foi preparar esse tema. Porque fala-se muito em caridade, mas eu tenho uma oportunidade interessante que é assim, eu atendo muito espíritas. E eu consigo perceber, pelas falas, pelas dores, pelas angústias, aonde que o entendimento foi feito e aonde não foi. E posso garantir para vocês que um dos temas que se tem pouca clareza é sobre a caridade. Então, vou convidar vocês para a gente poder destrinchar um pouco. Sentido comum da palavra caridade. Caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral, social, etc. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola e benefício. Até aqui nós temos uma noção. Fora da caridade não há salvação. Não podendo amar a Deus sem praticar caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Vocês já pararam de perceber o quanto isso é impactante? Todos os deveres do homem se resumem à caridade. Então quer dizer que a gente não precisa estudar um monte de coisa para saber o que fazer. Se a gente entender o conceito de caridade, o resto é detalhe na paisagem. Será que a gente entende? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Olha a importância. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Simples. Falar assim. Por que será que Jesus ressalta tanto e os espíritos, através da doutrina, batem tanto nessa tecla? Será que nós já conseguimos fazer essa compreensão? Eu não tinha. Vocês repararam que indulgência, benevolência e perdão tem a ver com a minha relação com o outro, com o que o outro fez? Então, todos os deveres estão no como eu vou lidar com o que o outro faz. Vamos entender um pouco melhor como funciona o ser humano?
Quem somos nós? Eu e os outros. Vamos começar pelo outro, que sempre é mais fácil. Você sabe quem é o outro? Como ele pensa, como ele sente, como ele age? Teu filho, teu marido, teu vizinho, teu chefe. Você consegue ter clareza de quais são os valores que norteiam o comportamento dele? O que eles são capazes de fazer quando eles passam por situações diferenciadas, como uma crise, pandemia, por exemplo? Eu ainda hoje, quando olho as pessoas de máscara, ou eu de máscara, parece que eu estou num sonho, parece que ainda não é verdade. Passaram-se 2 anos, nós estamos numa crise onde respirar é um problema, abraçar é um problema. Então, o que surge nas pessoas numa situação como essa? Nós estamos vendo por aí. Se essa pessoa for traída, o que ela sente? O que ela faz? Se ela se frustra, se ela se decepciona, se ela ganha poder, se ela perde poder. Que é um poder facinho da gente falar, mas eu não tenho grandes poderes para perder. Mãe de criança, quando chega na adolescência. A gente perde o poder, eles olham pra gente. Antes o que a gente falava era lei. Aí, na adolescência, tudo que a gente fala parece que não tem muito sentido. Uma situação com meu filho, eu falei, nossa filho, ouve o que eu estou falando. As pessoas pagam caro para me ouvir. Eu não falo coisa à toa. Ele olhou para mim e deu de ombros. É uma perda de poder. Como é que a gente lida com isso? Né? Como é que o outro lida com isso? Dinheiro. O que aparece nas pessoas quando se ganha muito dinheiro, se perde muito dinheiro, passa a idade? Estava aí comentando que eu fiz cirurgia de catarata, não estou conseguindo perceber degrau, cair. Idade, como é que eu lido com isso? E doenças, limitações. O que aparece no outro quando adoece? Ou tem a iminência, ou tem medo? Essa pessoa ter se comportado como ela se comportou até hoje, garante pra gente que ela vai conseguir continuar se comportando dessa mesma forma no futuro? A pessoa foi fiel 30 anos. Isso garante que ela continue sendo fiel nos próximos anos? Ela foi honesta? Ela foi centrada? Conclusão. Quem é o outro? Ilustre e desconhecido de nós. Nós olhamos, eu sempre brinco, nós deveríamos colocar um pontinho de interrogação, desse jeito aqui. O que vem do outro? Não sei, deixa eu olhar. Ok, eu não sei quem é o outro, mas eu sei quem sou eu. Quem é você? O que vai acontecer numa crise? Num ganho de dinheiro, numa perda, num ganho de poder, numa perda de poder, na doença? Vocês já falaram uma vez? Eu nunca imaginei que em tal situação eu agiria de tal forma. Eu nunca imaginei que eu tivesse tanta força. Se eu imaginasse que o dia que isso fosse acontecer, eu imaginaria que eu não daria conta. Eu dei. Ou, nunca imaginei que eu fosse me desestruturar com coisa tão pequena. Nem nós sabemos o que pode emergir, sair de nós. Conclusão: somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Por que vocês acham que na questão 919 os espíritos respondem para Kardec quando ele pergunta assim, mas existe algum meio da gente se desenvolver mais rápido, da gente evoluir mais rápido? Sim, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque a gente não se conhece. Importante
a gente ter essa clareza. Tá, mas daí vem uma pergunta. Mas que parâmetros a gente pode usar para conhecer a si mesmo? Que critérios? Aquilo que nós gostaríamos? Eu gostaria de ser equilibrada, amadurecida, amada. Eu queria que o outro fosse. Querer é suficiente? Eu brinco, a pessoa fala assim, opção não disponível no momento. Querer é fácil, mas não acontece porque a gente quer. Querer necessariamente não é poder. O que fomos ou o que o outro foi até agora também não garante. Eu faço, eu penso, eu sinto. Então, eu espero que o outro também faça, pense e sinta do mesmo jeito que eu. Eu sou boa de matemática. Então, vocês têm que ser. Eu dou conta de ficar, ouvi 9 pacientes hoje. Eu dou conta. Vocês também precisam dar. É tão fácil, tão simples. Prestem atenção que a gente ouve esse argumento com bastante frequência. Não, mas eu jamais faria isso. Ok? Mas não é porque você não faria que o outro não faz. Quando a gente faz isso, a gente está pensando no outro, a nossa imagem e semelhança. Isso é prepotência e arrogância. Bom, o tema é caridade. Estamos numa casa espírita. Vamos aplicar a doutrina? Onde nós estamos? Planeta de provas e expiações. Nós temos os primitivos, prova e expiação e regeneração. Diz que nós estamos migrando de prova e expiação para regeneração. Mas nós estamos aqui ainda no prova e expiação. Quem somos? Somos espíritos criados simples e ignorantes que rumamos à evolução. Com quem estamos aqui? Com espíritos em aprendizado no mundo de provas e expiações, que apresentam uma diversidade de virtudes e defeitos. Então, nível de desenvolvimento diferentes. Por que estamos aqui? Para nos desenvolvermos e evoluirmos. Como se dá o processo de evolução? Exatamente na convivência com os espíritos. Isso aqui para a caridade é muito importante. Convivendo com os espíritos, ainda no início do desenvolvimento espiritual, onde o mal ainda predomina. Então, nós estamos no planeta de provas e expiações convivendo com quem? Com espíritos primitivos. Eu gosto de pensar, é uma cadeia. Quem habita uma cadeia? O ladrão, o assassino, o que rouba, o corrupto, tá? E aí nós estamos ali e falamos, nossa, um ladrão, nossa, um assassino. Peraí, é uma cadeia. O que tem na cadeia? Eles estão no lugar certo. A perguntinha que não quer calar é, o que nós estamos fazendo aqui? Mas Nilva, eu não mato, eu não roubo, eu não sou corrupto. Ok. E nos verões passados, nas encarnações passadas? Eu sei que hoje eu sou melhor que ontem. Então, nós já talvez tenhamos cumprido a nossa pena, nós já tenhamos feito o nosso aprendizado, mas nós ainda não temos o direito da liberdade definitiva. Nós ainda estamos num regime semiaberto. E qual é o desafio que a vida nos dá? Estar aqui com os outros mais imperfeitos do que nós. Por isso que nós vamos entender a importância da caridade. Vamos voltar lá. Então, quem sou eu? Nós já falamos um pouco e eu vou destrinchar. Então, eu sou um espírito imperfeito, encarnado no mundo de provas e expiações. Tem um conjunto de virtudes e um
conjunto de potencialidades a serem desenvolvidas, os meus defeitos. Então, eu só posso ser como eu sou. Pensar como eu penso, sentir como eu sinto e agir como eu ajo. A vida deixou eu e você ocuparmos essa vaga com as nossas características. Se a vida quisesse alguém mais evoluído que eu ou você, a vida tinha colocado. Então essa vaga é para alguém com as nossas características. E aí, então eu me expresso segundo o meu nível evolutivo. Se eu estou na segunda série, eu só consigo me expressar como alguém na segunda série. Se eu estou na graduação, se eu estou no mestrado, eu vou me expressar de acordo com o nível que eu estou. E eu tenho esse direito. Então, eu tenho o direito de ser como eu sou. Legal? Soa bem? Isso? Agora vamos lá. Então, eu estou aqui para quê? Para o meu exercício de desenvolvimento, para me melhorar. Eu vou chegar num ponto e eu devo sair num outro. E aí? Qual é a consequência de eu ser um espírito imperfeito ocupando uma vaga aqui? Eu vou me manifestar segundo o meu grau de imperfeição. Consequentemente, eu vou errar. Como eu sou imperfeita, como você é imperfeito, você vai errar. E aí? Pois eu só consigo fazer aquilo que eu já alcancei e que nem eu sei. Lembra quando eu perguntei o que vai surgir em mim agora que meu filho casou? Eu estou descobrindo. Eu já venho me preparando há algum tempo, mas eu estou descobrindo agora como é a minha vida sem ele dentro de casa. Então, nem eu sei o que vai sair de mim. E eu estou aqui exatamente para conhecer o que eu tenho dentro de mim. A vida vai oportunizar situações para que aquilo que eu não conheço de mim apareça. Principalmente as minhas imperfeições para eu trabalhá-las, para eu desenvolvê-las. Então, as pessoas, as situações, os contextos, eles vão me provocar. Eles vão evocar em mim aquilo que eu preciso tomar consciência de mim mesmo. Ok. Então, como eu devo me relacionar com o que sai de mim? Com a forma com que eu me comporto? Com a forma com que eu sinto? Com a forma com que eu consigo agir? Como eu devo pensar, sentir e agir comigo mesmo? O que a doutrina nos fala? Nós devemos ter indulgência conosco mesmo. Esse é o meu melhor. Pode não ser o que eu gostaria, mas é aquilo que eu sou. Tanto na parte positiva quanto na negativa. Como eu devo sentir com relação a mim mesmo? Eu devo ser capaz de me perdoar pelos comportamentos que não são que eu gostaria de ter. Como eu devo agir comigo? Tendo benevolência, boa vontade com a pessoa que eu sou. Ai, mas as pessoas, elas acham que assim, ter esses sentimentos positivos para consigo seria reforçar a preguiça ou os defeitos. Não, gente, não é brigando. Não é brigando com o filho que a gente consegue ajudar ele a enfrentar os seus limites. Então, para resumir, como que é caridade consigo mesmo? Nós precisamos ser indulgentes, benevolentes e ser capaz de perdoar quem ainda a gente é. Esse aqui é um momento meu.
aqui está o meu melhor. Falta um monte de coisa, mas não pensa assim, ó, quando a gente termina a faculdade e vai para o mestrado. Pô, mas tem tudo, mestrado, tudo doutorado, pós-doutorado. Mas agora eu estou aqui. Eu já estudei e consegui esse grau aqui. Como quem está lá na 4ª série, já conseguiu estar lá. Ok? Tem todo um percurso? Tem. Porque nós espíritos não gostamos de olhar Jesus, os espíritos evoluídos, e olhar com uma distância muito grande e nos sentimos pequenininhos e insignificantes, sendo que nós temos direito de estar dentro desse nível, dentro dessa capacidade. Então, nós falamos muito de caridade para com o outro. Falamos de amor a si mesmo, falamos de conhecer a si mesmo. Eu trago uma coisa nova para vocês. Ter caridade consigo mesmo, por quem ainda você é. Ok, o meu erro, a minha imperfeição, vai impactar vocês? Vai impactar quem convive comigo? Vai. Porque erro e imperfeição é erro e imperfeição vai causar. Então, como eu preciso que o outro, que vocês, ao ver o meu comportamento, consigam lidar com o meu erro e minha imperfeição? O que eu preciso de vocês para comigo? Como eu preciso que vocês pensem, sintam e ajam para com os meus erros? Pensem com indulgência, sintam com perdão e ajam com benevolência, com aquele momento evolutivo que eu ainda estou. Então, caridade do outro para comigo vai ser indulgente, benevolente e perdoar quem eu ainda sou. Eu falei de caridade comigo, a caridade que vocês precisam ter comigo. Agora vamos lá. Quem é o outro? Um espírito imperfeito encarnado no mundo de provas e expiações. Um conjunto de virtudes e um conjunto ainda a desenvolver. Ele tem o direito de ser quem ele é. O ladrão tem direito de ser como ele é. O assassino tem o direito. O corrupto, ele tem o direito. Então ele tem direito de pensar, exagerando, escrachando, para pensar assim, a pessoa tem direito de ser intransigente, a pessoa tem direito de ser descuidada. Eu sempre brinco, o erro do outro empodera a gente. Uma das coisas que eu mais sinto assim, tá, o que o outro faz é problema do outro. O que você faz com o erro do outro? Que é o nosso problema. Que é onde você tem poder. Então, eu sei que muitas vezes impacta, mas o outro tem o direito de ser quem ele é. Se expressar no seu nível. Porque exatamente quando as coisas acontecem, que ele vê o que ele faz, é que ele tem chance de fazer alguma coisa para mudar. Ou a ação dele vai gerar consequências que vai fazer ele rever. Então, por pior que o vizinho seja, por pior que o chefe seja, por pior que o marido seja, o filho seja, ele tem direito de ser quem ele é. Ele está aqui para o exercício do aperfeiçoamento. Ele vai chegar num ponto e partir no outro, de preferência. E aí o que vai acontecer? Manifestando a sua imperfeição, consequentemente ele vai errar. Porque ele só consegue fazer o que está no nível dele, o nível que nem ele sabe qual é. E ele está aqui exatamente para isso. Para identificar onde estão os limites dele
ver as consequências dessas limitações e se desenvolver. A vida vai expor ele para ele descobrir quais são essas características. Então, o erro, a imperfeição do outro, vai me atingir? Vai. O erro do meu pai, do meu irmão, do meu filho, do meu vizinho, do meu patrão, vai me atingir, do meu governante, vai me atingir. Do ladrão, o que ele faz me atinge. E aí? Como eu preciso administrar esse erro, essa imperfeição dele? Como eu preciso pensar, como eu preciso sentir, como eu preciso agir com relação ao erro do outro. Pensar com indulgência. Sentir com perdão. Agir com benevolência. Então, caridade para com o outro implica ser indulgente, benevolente e perdoar o outro por quem ele ainda é. Então, é fazer para o outro o que a gente desejaria que fizesse para nós mesmos. Então, no entendimento de Jesus, caridade implica benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Por mais que seja frisado no Divino Espírita que a caridade moral é mais significativa do que a caridade material, mas nós ainda, para nós ainda é muito pegar e dar um dinheiro, dar um trabalho, fazer alguma coisa pelo outro. Mas vocês entendem o quanto que essa caridade que Jesus, o Evangelho, nos pede, é uma que a gente precisa exercitar o tempo todo? E ela é muito mais difícil, porque exige que nós assumamos a nossa imperfeição, que nós aceitamos, a gente aceita uma criança que não sabe falar, a gente tem compaixão e cuidado com uma pessoa que tem uma debilidade mental. Agora, a gente não tem, olhando um adulto, ao nosso ver saudável, que tem um comportamento equivocado, a gente não consegue dar o direito dele agir de forma equivocada. Vem o pior de nós. Hoje eu passei por uma situação, tem uma pessoa que há muito tempo está numa relação bem abusiva, e eu já venho falando, querida, cuidado, ele pode ser agressivo, eu tenho medo que uma hora ele te machuque. Aí, hoje ela mandou umas fotos toda machucada. Aí disse que foi fazer BO contra ele, coisa e tal. Aí, assim, primeiro momento, eu assim, quem está com vontade de bater nela agora sou eu. Quantas vezes já foi falado, quantas vezes ele já demonstrou isso? Mas ela não entendeu. Ele vem e promete que vai ser diferente, que vai agir, que vai fazer, que vai acontecer. Nós que estamos de fora, eu assim, mas por que dessa vez vai ser diferente? Ele prometeu, ele fez, e aconteceu. 10 anos essa história. E não fez, por que agora ele vai fazer? Mas ela acredita. Aí quando me veio essa coisa assim, agora quem dá conta de bater nela sou eu. Sossega, ela tem direito de fazer o aprendizado na velocidade dela, com a quantidade de dor que ela precisa, para ela entender que mudança. E vejam, né, de fora é muito simples. Se ela que apanha, antes era mais emocionalmente, verbalmente, não faz alguma coisa, não vai ser quem é desequilibrado. Quem bate, né, como diz o ditado, né? Quem apanha, não esquece. Quem bate, pode esquecer. E quando o contrário acontece, quem apanha esquece, muito menos quem bate vai lembrar. Só que ela tem direito de fazer da forma mais dolorida, ao meu ver.
mas é o nível de compreensão que ela está. Gente, como é difícil com o filho. A gente vê ele fazendo do jeito que a gente acha que vai dar ruim, como eles dizem, ser mais difícil, mais complicado, mas ele não te ouve. E tudo que aparece dentro de nós não foi ele que colocou. Apareceu porque estava lá dentro. Então, essa caridade, inclusive de quando eu vejo o que aparece dentro de mim, eu consegui tomar consciência e não me julgar, não me condenar, eu ser indulgente, eu ser benevolente e me perdoar por eu ainda querer resolver uma situação aporrada. Então, gostaria que vocês levassem essa reflexão na atitude, no pensamento e no sentimento de vocês no dia a dia. Cada vez que vocês veem alguma coisa no trânsito, eu tenho um mantra. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Me põe no lugar. Me traz o centramento de que, assim, o que eu faço com o descuido do trânsito dos outros? Estou mais alerta, estou mais cuidadosa. Até numa boa sintonia, até meu anjo pode me ajudar a não entrar numa fria desnecessária. Isso que eu trouxe para nós hoje, tá? Fazer a prece. Pai de infinito amor, infinita bondade, infinita luz, agradecemos-te a imensa oportunidade de aqui estar, encarnados nesse momento tão inusitado da humanidade, de conhecermos a doutrina espírita, de podermos usar todo esse referencial para nos nortear no nosso jogo da vida, para sabermos o que fazer de modo que seja mais benéfico a nós e ao outro, que aprendamos a ser realmente caridosos para conosco e para com o outro. E que o outro consiga ser caridoso com as nossas dificuldades. Que assim seja.